gente tem que lembrar que o padrão ouro ele já não é vigente desde 71. Então, naquele ano houve o Nixon Shock, que foi quando o presidente americano acabou rompendo o padrão, né? Então, você tinha ali uma paridade entre o ouro e o dólar que hoje já não mais existe, porque hoje a gente vive na era do câmbio flutuante. Mas como é que funcionava então o padrão, pessoal? Basicamente era isso daqui. Então você tinha uma onça Troy de ouro que valia 31 gramas, que valia 35 dólares. Então, essa era a época do padrão ouro. Então, o que significa isso aqui, pessoal? Significa que essa era a medida que não podia ser rompida, aspas, né? Porque acabou sendo rompida em 71. Mas o compromisso do governo americano era manter sempre essa paridade. Onça Troy, porque Troy é uma medida, né? Então, nós temos duas medidas principais. Nós temos essa medida, que é a onça Troy, e nós temos essa outra que eu vou colocar aqui, que é a AV de Poi, né? A AV de Poi, está escrito aí, da forma como vocês estão vendo, né? Uma onça de ouro, a AV de Poi, ela valia 28 gramas, mas como a gente tem um padrão maior aí, o de 31 gramas, que é o onça Troy, então é esse que a gente está usando aqui para referência nesse vídeo. Aqui nós temos o exemplo. Então essas barras aí na imagem, cada uma vale 400 onças Troy. Mas o que isso significa então? Nós precisamos fazer a seguinte conta aqui. 400 onças Troy vezes 31 gramas, que vai dar 12 quilos e 400 gramas. Então isso significa, pessoal, que não era simplesmente a grama de ouro que era trocada entre os países. Você tem as barras, né? Então esta barra aqui é a barra base, né? Que se utilizava nas trocas entre os países. Então quando a gente vê lá a questão dos dólares, né, em paridade com o ouro, a gente sempre tem que imaginar que isso vinha na forma das onças Troy em forma de barras, dessa forma que a gente está vendo. Tá? No comércio, a gente vai ter um outro tipo, que vai ser a barra de 1 kg, que vale ali por volta de 32 onças Troy. Mas entre países a gente vê esse formato aqui. Então, pessoal, é o seguinte, se nós temos aí 400 onças Troy e cada onça Troy valia 35 dólares, a gente multiplica 400 onças Troy por 35, vai dar 14 mil dólares por cada barra dessa daqui. Então não era simplesmente você pegar uma grama de ouro e ter 35 dólares, porque isso não ia acontecer. O que ia acontecer é você pegar em forma de barras. Então essa operação a gente teria que fazer, por exemplo, se a gente pegar uma barra de 1 kg e imaginar que aquilo ali tem 32 onças, então a gente ia ter que fazer uma operação parecida, só que com valores diferentes, porque as onças Troy eram a medida para o padrão ouro. Mas aí então quer dizer que o ouro não foi mais usado? Ele é usado ainda, então ele é comercializado. Como eu já disse para vocês, nas vendas por aí você tem barras de 1 kg sendo utilizadas. Entre os países a onça Troy ainda é utilizada nessa forma das 400 onças. Mas recentemente também teve um episódio importante, a guerra da Ucrânia, porque quando a Rússia começou a sofrer as sanções, ela estabeleceu uma operação que fortaleceu muito a sua moeda. Nós temos aqui o seguinte, nessa imagem vocês veem um rublo multiplicado por 5.000, que vai dar uma grama de ouro. Isso aí foi estabelecido pela Rússia no decorrer das sanções, porque foi uma forma de proteger a sua moeda contra a flutuação, porque a moeda russa chegou, pessoal, a valer 138 rublos por dólar. Então foi uma queda vertiginosa. Porém, depois que o Vladimir Putin estabeleceu essa operação, ele estabeleceu então que haveria essa ligação do rublo com o ouro, ou seja, com a grama de ouro. E aí o gás, inclusive, o gás que é o grande componente de toda a crise que está acontecendo na Europa na questão da energia neste momento, devido às sanções, né? Tem os bloqueios em relação ao gás russo, e a própria Rússia agora anda fazendo reformas no Nord Stream 1, então durante alguns dias o fornecimento de gás está sendo cortado. O que acontece é que o preço do gás subiu muito, e para garantir que a Rússia não tenha então prejuízos, além de estabelecer essa paridade do ouro com o rublo, o governo russo também estabeleceu a obrigatoriedade dos pagamentos do gás em rublos. Então por isso, em vez de diminuir o valor da moeda, ela aumentou. Então hoje o rublo ele é negociado por volta de 58 rublos por dólar, 59, essa é a variação. Completamente contrário do que esperavam os países ocidentais, porque eles desejavam que a economia russa perdesse completamente seu poder monetário. Fica por aqui, pessoal. Obrigado e até a próxima.